ele pode sim piorar a qualidade dos espermatozoides. Mas quando se fala em laptop, no sentido exato da palavra, ou seja, colocar o laptop no colo, ou seja, nas pernas, em cima das coxas, isso faz com que piore a qualidade do ejaculado, principalmente por aumento da temperatura que sai naquela região do laptop. E isso faz com que esquente o escroto e faça com que exista uma piora na produção de espermatozoides. Por outro lado, existem alguns estudos mostrando que a radiação emitida pelas ondas de internet pode sim piorar a qualidade do ejaculado. E existem vários estudos, como eu falei para vocês, esse é apenas um deles, no qual fala que a radiação dos telefones celulares na motilidade, na fragmentação de DNA, pode estar relacionado com uma piora nesses parâmetros com o uso, então, do telefone celular. Obesidade. Obesidade é um critério muito importante, pessoal, é um fator muito importante, assim como o colesterol aumentado. Existem estudos provando que a quantidade excessiva de colesterol vai propiciar uma diminuição da taxa de gravidez. E todo paciente que tem obesidade, ele tem transformação da testosterona em estradiol na gordura periférica. E essa gordura periférica que o paciente obeso tem, isso faz com que eu tenha mais transformação de testosterona em estradiol, diminuindo, então, essa concentração de testosterona intratesticular, tão importante para a produção de espermatozoides. Na espermatogênese é necessária a testosterona intratesticular. E é por isso que, muitas vezes, lá no final da nossa aula, nós vamos falar sobre testosterona. A testosterona exógena, ela só piora a produção de espermatozoides. Isso é fundamental que vocês tenham em mente, pessoal. Depois nós vamos falar, porque hoje em dia, ao menos aqui no Brasil, eu acredito que é a mesma coisa nos países de vocês, a quantidade de pessoas que estão usando testosterona e outros esteroides anabolizantes é muito maior do que se acredita. E isso faz com que exista, com certeza, uma diminuição na produção de espermatozoides e em muitos desses pacientes talvez até nem recupere essa espermatogênese novamente. E essa gurizada, essas pessoas mais jovens, cada vez mais com o culto do corpo, quererem ficar mais fortes, cada vez mais estão usando esse tipo de subterfúgio, esse tipo de tratamento, para conseguir, então, aumentar a massa muscular, e isso, com certeza, vai ter efeitos deletérios. Assim como a obesidade, assim como a falta de exercício físico. O exercício físico em excesso produz mais radical livre. Esse radical livre vai fazer com que exista um estresse oxidativo na membrana do espermatozoide, diminuindo a taxa de gravidez. Por outro lado, o exercício físico moderado, o que ele faz? Ele faz com que exista uma melhora na qualidade desses espermatozoides. Ele faz com que exista, quer ou não queira, os espermatozoides precisam de um ambiente aeróbico. Então, quanto menor a obesidade, quanto maior a oxigenação celular, maior é a produção de espermatozoides de melhor qualidade. O exercício físico moderado traz isso. O uso de bicicleta, que é uma coisa muito questionável, bicicleta em excesso pode piorar? Ela pode piorar pelo seguinte fator: aqueles calções, aquelas bermudas que se usa para andar de bicicleta, assim como o tipo de assento que se usa para andar de bicicleta, e cada vez mais os assentos são melhores, são de melhor qualidade, comprime menos a região da crura, mas esses assentos podem levar a uma diminuição, então, do fluxo sanguíneo a nível de testículo e podem, sim, também aumentar a temperatura testicular, causando um fenômeno semelhante à varicocele, aumento da temperatura testicular. Então, pessoal, exercício físico moderado não tem problema nenhum. Exercício físico em excesso vai, sim, aumentar, então, o estresse oxidativo. Recentemente, eu tive um aluno de mestrado e nós fizemos um estudo comparando os níveis de concentração espermática, o espermograma de uma maneira geral, entre nadadores que nadavam 3 vezes por semana e corredores que corriam 3 vezes por semana. E qual foi a nossa surpresa? E com um grupo controle. Qual foi a nossa surpresa? Nadadores têm uma pior qualidade seminal comparado a corredores.
Talvez o número de pacientes não tenha sido muito grande, mas esse foi um dado muito interessante. E nós acreditamos que isso esteja relacionado à temperatura da água, aumento da temperatura da água. Eu só avaliei nadadores de piscina. Talvez nadadores que nadam lá no Rio de Janeiro, talvez sejam diferentes. Nadadores de mar aberto, talvez seja diferente esse resultado. Mas em piscina, pela temperatura da água ser mais quente, talvez essa seja a causa pelo qual nós encontramos uma piora na qualidade seminal comparado a pessoas que correm, e todos de uma maneira moderada, ou seja, 3 vezes por semana. Como eu falei para vocês, existem outras substâncias que podem também piorar a qualidade do ejaculado, e, por exemplo, pessoas que usam agrotóxicos e pesticidas, e eu tenho a oportunidade de morar numa região onde tem muita parreira, se planta muita uva, né? Se precisa da uva, uma região famosa aqui no Brasil pelo consumo de uva e de vinho de boa qualidade, champanhes de boa qualidade, espumantes de boa qualidade. Então, o que se faz? Eles utilizam muito agrotóxico pesticida. E aí a gente fez um estudo tentando comparar homens que usam agrotóxico pesticida com 18 anos de idade, comparar o sêmen, com homens que não utilizam, homens da zona urbana, comparado com a zona rural que usam agrotóxico pesticida. Esse pessoal que usa agrotóxico pesticida tem uma piora na qualidade espermática. E, além disso, esses homens têm uma menor distância anogenital comparado a homens que trabalham na zona urbana, ou seja, que nunca trabalharam na zona rural. Ou seja, isso é passado da mãe e do filho. Então, isso aí é um fator importante. As mães moram nesse ambiente no qual tem muito agrotóxico pesticida. Então, não é só o contato desse rapaz com o produto, mas já vem antes, já vem da mãe que está utilizando muitas vezes esse tipo de produto, favorecendo, então, uma piora da qualidade do ejaculado. Existem vários fatores de risco, por exemplo, obesidade mórbida. A cirurgia de obesidade mórbida, ela pode tanto melhorar a qualidade seminal, quanto ela pode piorar a qualidade seminal. Ela pode fazer com que o paciente tenha azospermia, porque muitas vezes o organismo não consegue entender o que está acontecendo após uma cirurgia bariátrica. Ele tinha determinado peso, agora ele pesa a metade, ele pesa 40, 50 quilogramas menos do que ele tinha, e o organismo tem dificuldade em entender, e muitas vezes ele acaba parando até a produção de espermatozoides. Se a autoestima desse rapaz, após a cirurgia, melhora muito, porque agora ele se sente bonito, ele vai na frente do espelho, ele vê que ele está mais magro, ele sente vontade de fazer coisa, ele tem uma diminuição da transformação da testosterona em estradiol na gordura periférica, que ele diminuiu de peso, ou seja, ele se sente mais viril. Por outro lado, em termos de produção de espermatozoides, talvez isso não aconteça, e talvez aconteça até o contrário, talvez até chegue para ficar azospérmico esse paciente. Eu vou passar alguns dados aqui para vocês. Por exemplo, idade. Idade é um fator que muitas vezes a gente tem que avaliar de maneira muito importante, porque a gente sabe que a idade do homem está relacionada a um aumento na taxa de fragmentação de DNA, e esse aumento na taxa de fragmentação de DNA pode favorecer com que exista aumento também na incidência de um espectro autista e aumento da incidência de esquizofrenia. Por quê? Porque esse DNA dos espermatozoides já está mais alterado, associado a que muitas vezes os homens com mais de 50 anos acabam casando com mulheres com mais de 40 anos de idade, ou 38 anos de idade, então isso favorece. Não esqueçam daquilo que eu falei do óvulo. Se eu não tenho um óvulo tão bom, daqui a pouco o espermatozoide acaba não conseguindo fazer o papel ideal, e aí acaba gerando uma criança com mais problemas. Se o homem tem mais de 50 anos, a taxa de aneuploidia nesses espermatozoides é semelhante a uma mulher com mais de 40 anos ter um filho com síndrome de Down. Ou seja, existe sim uma piora na qualidade, não só no número de espermatozoide, que pode piorar a motilidade, mas também pode piorar o formato desse espermatozoide. Então, sobre tratamento clínico, o que eu vou ver como causa, para que lado eu vou ir? Pessoal, o uso do cigarro nós já falamos, o álcool piora a qualidade do ejaculado. Se for utilizado em excesso, a gente não tem nenhum estudo dizendo que em moderadas concentrações isso realmente vai piorar.
mas em excesso, com certeza, alterações endocrinologicas e hepáticas podem acontecer. Os hábitos alimentares, evidentemente, quanto mais magro e mais saudável essa pessoa for, com certeza a taxa de formação de espermatozoides de boa qualidade é melhor. O calor excessivo, muitas vezes produzido por uma sauna, muitas vezes produzidos até por uma varicocele, vai fazer com que exista uma piora na qualidade dos espermatozoides, e algo que muitas vezes a gente acaba não falando, e a gente não pode esquecer de falar, esses lubrificantes vaginais, muitos deles contêm substâncias tóxicas para o espermatozoide. É fundamental nos falarmos para esse homem, para esse casal, que talvez ele tenha que parar de usar lubrificante, porque muitos dos lubrificantes têm substâncias tóxicas, diminuindo, sim, a taxa de gravidez. Como tratamento específico, e voltando como causas, nós temos infecções, ejaculação retrógrada, hipogonadismo hipogonadotrófico e hiperprolactinemia. Pessoal, infecção seminal, isso é um capítulo muito importante. 8 a 20% dos homens vão ter infecção seminal em algum momento, totalmente assintomática. Tem um camarada chamado John Aitken, ele trabalhava antes na Escócia e agora ele mora na Austrália. Ele tem um artigo muito legal, o título do artigo, que é o seguinte: o que é o leucócito? Terrorista, passageiro ou bom samaritano? Ele pode ser um terrorista, se ele está produzindo espécies reativas de oxigênio e o principal célula que produz espécies reativas de oxigênio é o leucócito. Passageiro, porque daqui a pouco ele está só de passagem e não causa nenhum problema. O bom samaritano, ele pode estar fazendo fagocitose de alguns vírus, algumas bactérias, então ele está exercendo o papel dele como defensor. Então o leucócito pode ser qualquer coisa, mas o leucócito ele pode diminuir a motilidade espermática, principalmente se estiver produzindo radical livre, diminuir a capacitação, ele pode aumentar as espécies reativas de oxigênio e alterar a fragmentação de DNA. Então nós temos que tratar esses pacientes com leucócitos, principalmente se eles estiverem ativados. E aí, para a gente saber se ele está ativado, só fazendo anticorpos monoclonais. Fazendo a avaliação dos leucócitos com anticorpos monoclonais, eu vou saber se esse leucócito está ativado ou não. Se estiver ativado, eu trato. Eu, aqui em Caxias do Sul, não tenho como avaliar anticorpos monoclonais, eu não consigo avaliar. Então, o que eu faço? Se o paciente é sintomático, eu com certeza vou tratar. Se for assintomático, eu vou conversar com ele e a gente vai chegar num consenso o que é melhor para ele. Infertilidade de causa imunológica. Pessoal, o que acontece? A consequência de tu ter um anticorpo na superfície da membrana do espermatozoide vai depender do tipo de anticorpo e onde está localizado. O anticorpo IgA na cabeça do espermatozoide é o pior anticorpo que existe. Mas a investigação da infertilidade imunológica, a gente cada vez menos faz. Quando é que a gente pensa que pode ter uma infertilidade de causa imunológica? Tem pacientes que têm uma aglutinação muito grave no sêmen, muita aglutinação. Ou pacientes que fizeram, por exemplo, uma biópsia testicular, uma infecção genital, uma torção testicular. Pacientes que fizeram vasectomia e têm anticorpos no sêmen, na hora que tu faz a reversão de vasectomia, por incrível que pareça, esse tipo de anticorpo, esse tipo de infertilidade imunológica, ela some, porque é um anticorpo muito lábil que está presente na membrana do espermatozoide, ele acaba não existindo mais. Tratamento para isso, corticoide, funciona muito pouco. Tratamento é ICSI, é escolher o espermatozoide e injetar dentro do óvulo. Pacientes com ejaculação retrógrada, o que é isso? Pacientes vão namorar, em vez do ejaculado sair para o meio externo, ele volta para dentro da bexiga. Tá? Como é que eu faço a confirmação do diagnóstico? A presença de espermatozoides na urina. Se pede para o paciente se masturbar, não vai sair nada, ele urina logo em seguida e vai se encontrar uma grande quantidade de espermatozoides na urina. Diagnóstico diferencial, obstrução de ducto ejaculador. Como é que eu faço o diagnóstico de obstrução de ducto ejaculador? Volume seminal muito baixo, azoospermia, e eu peço frutose no sêmen. Se tiver ausência de frutose, significa que eu não estou tendo líquido seminal proveniente da vesícula seminal chegando no ejaculado. Na ejaculação retrógrada, eu vou encontrar,
mas aqui eu não vou ter absolutamente nada de frutose, tá? E vou ter um pH ácido também, naquela pouca quantidade de espermatozoide, de líquido seminal que está saindo. Pacientes com anejaculação também é um diagnóstico diferencial de ejaculação retrógrada. O que é anejaculação? Eles vão namorar e não tem simplesmente ejaculado, eles muitas vezes não chegam ao orgasmo. Esse é um paciente, é um diagnóstico diferencial importante. Como é que se trata a ejaculação retrógrada? Se usa se o paciente está usando alfa-bloqueador, tu suspende a droga, tu para de utilizar. A gente, em urologia, a gente usa muita alfa-bloqueador, a gente usa muita tansulosina, a gente usa muita doxazosina para próstatas aumentadas de tamanho. Hoje mesmo eu atendi 2 pacientes que disseram, Fábio, a tansulosina que tu está me dando está fazendo com que eu não ejacule nada. Eu disse, perfeito, isso é o esperado, é que tu não esteja ejaculando, mas na hora que tu paras de usar a medicação, vai voltar a ejacular, tá? Muitos desses pacientes têm mais idade, então eles não têm interesse na fertilidade, eles têm interesse em conseguir urinar melhor, com jato mais forte, não ter que se acordar de noite. Se porventura não funciona só isso, tu pode usar antidepressivo tricíclico, tu pode usar xarope de pseudoefedrina, uma coisa que eu não encontro mais aqui no Brasil, mas eu uso muito antidepressivo tricíclico nesses casos, antes do paciente ir namorar. Eu começo a usar 2 dias antes, que é do período fértil da mulher, aí ele vai namorar para ver se ele consegue ejacular, até alguns dias depois, porque daqui a pouco ela pode ter ovulado um pouquinho depois, tá? Mas tem um efeito colateral, o antidepressivo tricíclico pode dar muito cansaço. Então, algumas pessoas não conseguem se sentir melhor, e nesses casos aí a gente parte para uma punção testicular. Hipogonadismo hipogonadotrófico. Isso é um assunto muito interessante. Pacientes com hipogonadismo hipogonadotrófico, caso eles tenham anosmia, ou seja, não respirem, não sintam o cheiro, o que está relacionado? Está muito relacionado com uma síndrome chamada síndrome de Kalman. Nesses casos, esse paciente vai ter uma dose muito baixa, uma concentração muito baixa de FSH, LH e testosterona, tá, pessoal? Como é que eu trato? Aqui sim, o citrato de clomifene tem uma ação muito interessante. Tem uma ação muito importante. Nesses casos, se você não quiser usar o FSH recombinante, ou o HCG, associado ao HCG, aqui sim, você pode usar o citrato de clomifene. É isso que acontece em alguns pacientes pós-terapia com testosterona em excesso. Eu tenho que recuperar o eixo. Eles têm o FSH e LH muito baixo. Não tem mais testosterona, porque eles não estão mais se administrando testosterona, eles não têm mais testosterona exógena em grande quantidade. Nesses casos, eu posso usar o clomid ou eu posso usar um FSH recombinante associado ao HCG. Pacientes com hiperprolactinemia, como é que eu trato? Não é algo tão frequente dentro da urologia, nós temos que descartar um neurinoma, um neurinoma ali de um tumor de hipófise, um microadenoma de hipófise, mas caso esse paciente tenha, pode muito bem utilizar bromoergotriptina, pode usar várias substâncias que hoje estão no mercado e que funcionam muito bem, melhorando então a qualidade desse espermatozoide e faz com que aumente a concentração espermática. Síndrome metabólica, isso é muito importante, pessoal. Aquele paciente que tem uma obesidade extrema, como diminuição da produção de testosterona, esse paciente, na hora que ele começa a usar alguns produtos, como por exemplo a metformina, ele pode sim melhorar a qualidade de espermatozoides. Então, se ele fizer um aumento no exercício físico, conseguir emagrecer, com certeza ele vai ter uma melhora na qualidade do ejaculado. E existem alguns tratamentos idiopáticos, ou seja, a gente não encontra causa da infertilidade, a gente não consegue encontrar, e aí sim, pode-se usar antiestrogênicos, inibidores da aromatase, a gente usa para pacientes com obesidade, e aí existem outros tipos de tratamento que depois, se vocês quiserem, eu passo os slides para vocês lerem, eu não quero ficar mais atento a essa situação. Mas carnitina, pentoxifilina, existem alguns estudos na literatura que a gente pode melhorar a qualidade seminal, mas não são estudos muito robustos. Antioxidantes, hoje está na moda, cada vez mais a gente estuda antioxidantes, e aí vem um dado que é importante vocês terem. Todo excesso de antioxidante vira oxidante. Ou seja, qual é a diferença
entre o veneno e o remédio e a dose. Se eu utilizar grande quantidade de antioxidante, eu vou piorar ainda mais a qualidade do meu ejaculado. Nós vemos, ao menos aqui no Brasil e aqui na minha região, cada vez mais algumas pessoas não médicas utilizando antioxidante em excesso. Ou seja, nutricionistas, muitas vezes o paciente vai no nutrólogo, vai no nutricionista, e às vezes acaba utilizando uma grande quantidade dessas substâncias. Eu não estou dizendo que está errado em nutricionista, eu estou dizendo que está errado usar em excesso antioxidante. Isso ainda não tem nenhuma comprovação e com certeza a gente vai melhorar a qualidade do espermatozoide e vai se traduzir por um aumento na taxa de gravidez. Ainda não temos estudos para comprovar isso. Azospermia, esse é um assunto importante, pessoal. Azospermia não obstrutiva e azospermia obstrutiva. Pessoal, todo paciente, não esqueçam disso, todo paciente que tem um hormônio folículo estimulante, um FSH elevado, com certeza esse testículo tem problema. Mas o paciente com FSH normal não quer dizer que a causa da azospermia seja obstrutiva. Vou repetir. Pacientes com FSH elevado, com certeza o testículo está doente. Pacientes com FSH de 15, de 18, de 30, com certeza, se ele for azospérmico, a causa é testicular. Porém, pacientes azospérmicos com FSH dentro dos valores de normalidade não quer dizer que ele seja um paciente obstrutivo, ou seja, que tem uma obstrução a nível de epidídimo. Pode ser simplesmente um problema de hipoespermatogênese ou parada de maturação. Então, a gente não pode dizer que FSHs normais significa obstrução a nível de epidídimo, de canal deferente ou alguma coisa nesse sentido. O que se faz hoje cada vez mais é nós tentarmos aumentar a chance de encontrarmos espermatozoides no testículo em pacientes com azospermia de causa testicular, ou seja, pacientes com azospermia não obstrutiva. Nós podemos usar, em alguns casos, e a gente ainda não tem um cutoff muito certo, mas a gente pode usar em alguns casos de um pouco aumentado o FSH, ou seja, se eu tiver um FSH de 8, de 10, de 12, de 15, eu posso até tentar utilizar alguma substância para tentar produzir um espermatozoide de melhor qualidade ou produzir espermatozoides antes de uma punção ou de uma biópsia. Como, por exemplo, eu posso tentar lançar mão de HCG, ou pode lançar mão de clomide, como alguns estudos têm demonstrado. Por outro lado, se o FSH estiver muito aumentado, não adianta dar essas substâncias. Eu posso, ao invés de melhorar, eu posso até piorar a produção de espermatozoides. Então, nos pacientes que não têm um FSH tão elevado assim na base, se eu utilizar substâncias indutoras, usar um HCG, até usar um FSH, ou usar um clomide, talvez eu tenha um aumento na chance de captação de espermatozoides de testículo. Mas se o FSH estiver muito aumentado e não se tem ainda um balizador certo, ou seja, acima desse nível tu não vai encontrar espermatozoide, só vai piorar, a gente não sabe, mas a gente sabe que quando o FSH está um pouco mais aumentado, não vale a pena utilizar esse tipo de substância. Hoje, cada vez mais se pensa e cada vez mais o paciente vai no consultório querendo tratar infertilidade com medicamentos. Tu podes até dar alguns tratamentos, como, por exemplo, nesse estudo, com o uso de FSH em alguns pacientes com oligosospermia. Porém, não é todo paciente que vai responder. Em alguns pacientes, tu podes lançar mão de FSH para tentar aumentar a produção de espermatozoides, mas muitas vezes, se ele já tiver um FSH aumentado na base, provavelmente tu não irás conseguir aumentar essa produção de espermatozoides. Pacientes com azospermia obstrutiva, está acabando, mais 10, 15 minutos eu acabo, nem isso.
Azoospermia obstrutiva. Pessoal, esse é um estudo clássico, mas que mostra muito claramente que quanto maior o período de obstrução, ou seja, quanto mais tempo entre a vasectomia e a reversão, menor é a taxa de sucesso. Porém, mesmo em pacientes com mais de 15 anos de vasectomia, a taxa de sucesso de gravidez, ou seja, de levar bebê para casa, é uma taxa boa, chega até 30%. O caso com mais tempo de obstrução que eu tenho na minha experiência é um paciente com 25 anos de vasectomia. Ele chegou no consultório dizendo que ele não queria fazer fertilização, tinha 25 anos de obstrução e a esposa tinha 39 anos de idade. Eu expliquei para ele que não era a melhor opção, mesmo assim ele quis fazer. Eu fiz a reversão, nasceu a criança e eu já fiz até a vasectomia dele novamente. Tá? E o caso que eu tenho menor período de obstrução é um paciente que operou com outro colega e 6 dias depois da vasectomia ele se arrependeu e ele foi no meu consultório. Na verdade, ele se arrependeu de ter feito a vasectomia quando ele chegou em casa e falou com a filha e a filhinha dele disse: papai, eu não vou ter mais irmãozinho? E aí ele disse: olha, eu fiz vasectomia. Ele começou a chorar, a filha começou a chorar, se arrependeu, fez uma reversão, já tem mais filhos e tal, e está bem contente. Tá? Mas, pessoal, a mensagem para casa é, muitas vezes vocês pensam, olha, passou de 10 anos, não vale a pena fazer a reversão de vasectomia. Não é uma verdade isso. Vale a pena sim. Depende fundamentalmente do que o casal quer, qual é o objetivo do casal. Se o paciente diz para ti, olha, eu tenho, na verdade, 42 anos, a esposa diz que tem 42 anos, não vale a pena. Tem que pensar em fazer uma fertilização. Mas se a paciente é jovem, exames dela está normal, não tenho por que não pensar numa reversão. O único senão da reversão de vasectomia é o seguinte: o paciente tem que saber claramente que pode demorar um tempo para ele conseguir aparecer espermatozoides no ejaculado, não é na primeira relação sexual que ele vai engravidar, e que a cirurgia é bem diferente de uma vasectomia. Vasectomia demora 10 a 15 minutos. A reversão demora 2 horas e meia, 2 horas e 45. E se tiver que ir para o epidídimo, porque tem uma obstrução a nível do epidídimo, pode chegar a 5 horas de cirurgia. É uma cirurgia demorada. E o paciente tem que saber disso. Além disso, ele vai ter que ter repouso por 2 semanas em casa, depois da cirurgia, e só vai poder ter relação sexual 1 mês depois. Se ele não cumprir com isso, não vai dar certo a cirurgia. Então, vocês veem que não é uma cirurgia simples. Então, ele tem que querer fazer a cirurgia. Existem casos que faz uma cirurgia de vasoepididomostomia, ou seja, une, faz uma anastomose entre o canal deferente e o epidídimo, e pode ser que não funcione, fique obstruído. A taxa de sucesso desse procedimento é 40%. É mais baixa que uma vaso simples. Ela é menor. E tem pacientes que muitas vezes não funcionam e querem tentar fazer novamente. Existe a possibilidade, é uma cirurgia complicada, mas a taxa de gravidez chega a 25%. Para finalizar, um assunto que é muito importante, é como eu falei para vocês, é sobre disfunção erétil e principalmente reposição hormonal desse homem jovem. E no Brasil, nós temos uma resolução do Conselho Federal de Medicina, no qual ele limita a utilização de esteroide anabolizante. Principalmente, na verdade, ele limita a prescrição médica. Ou seja, a gente como médico aqui no Brasil só pode prescrever esteroide anabolizante para pacientes que tenham a necessidade, ou seja, eles têm uma baixa na produção de testosterona. Ou seja, o homem idoso que tem uma diminuição na produção de testosterona, e tem sintomas, eu posso sim repor testosterona. Por outro lado, para fins estéticos ou fins esportivos, a utilização de testosterona não pode ser feita, ou melhor, não pode ser indicada por um profissional médico. Isso é contraindicado pelos riscos que podem acontecer. O grande problema é que esse tipo de resolução pode afetar o paciente da seguinte maneira: olha, eu não posso ir no médico, mas o meu professor da academia pode prescrever para mim.
Então, eu vou lá no professor, ele vai conseguir no black market, eu vou conseguir testosterona ou outro esteroide anabolizante e vou continuar utilizando sem cuidado médico. E por que a gente cuida muito disso no ponto de vista de fertilidade? Porque a gente sabe que a testosterona pode fazer, por um mecanismo de retroalimentação, fazer com que pare a produção de testosterona intratesticular, diminuindo a produção de espermatozoides. E isso é uma coisa muito grave. Por que é muito grave? Porque existe uma parcela desses rapazes que nunca mais vão produzir testosterona. E, por conseguinte, nunca mais vão conseguir ter produção de espermatozoides, ainda mais se a quantidade de testosterona utilizada e o tempo de testosterona utilizado foi muito tempo. Isso faz com que possa acontecer uma atrofia testicular, diminuindo e, muitas vezes, inviabilizando uma produção de testosterona. Inviabilizando a produção de espermatozoides. Então, pessoal, nunca prescrevam testosterona no homem que está tentando engravidar. Mesmo que a testosterona esteja a nível baixo, não prescrevam testosterona. Hoje, dentro da urologia, está tendo um auê muito grande, porque alguns estudos estão mostrando que, quando eu opero a varicocele, eu melhoro a testosterona e talvez eu melhore a ereção peniana. Pessoal, não existe indicação para isso hoje, e alguns estudos mostram que sim, que pode melhorar, mas a gente consegue ver, está muito difícil de ver essa tabela, não sei se vocês conseguem enxergar melhor que eu, mas, pessoal, pacientes que têm uma produção de testosterona baixa, pré-cirurgia de varicocele, esses sim melhoraram a produção de testosterona. Por outro lado, pacientes que já tinham um nível mais alto de testosterona, ou seja, acima de 400, não têm uma melhora na produção de testosterona. Ou seja, pacientes que já têm um hipogonadismo importante, já têm uma diminuição da produção de testosterona, talvez se beneficiem da cirurgia também com o aumento da produção de testosterona. Mas se a pessoa já tem uma testosterona elevada, isso não vai fazer com que exista o aumento na produção de testosterona. Ou seja, não existe indicação de cirurgia para melhorar a testosterona em pacientes com varicocele. Varicocele só se opera quando o paciente tem infertilidade e foi investigada a esposa e se viu que ela não tem uma outra patologia que inviabilize uma gravidez. Então, pessoal, não se opera varicocele para melhorar a fertilidade, para melhorar a testosterona. Se opera somente para melhorar as taxas de gravidez. Tá bom, pessoal? Então, assim, ó, conclusão de tudo isso é que a gente tem que cuidar da nutrição de melhor qualidade, temos que diminuir o peso, exercício físico, tudo isso pode alterar a fertilidade, a gente tem que limitar a ingesta de álcool, a gente tem que identificar e eliminar qualquer exposição ambiental que, porventura, tenha um efeito negativo nessa fertilidade masculina. Certo, pessoal? Agradeço. Estou aqui para perguntas, pessoal. Não sei se era mais ou menos isso que tu querias, Luiz. Professor Efraín, não sei se era isso que o senhor queria. Sí, Luis, la idea sería seguir con el artículo de Demetrio y dejar las preguntas al final para tener mucho más tiempo para preguntas y lo Es que correcto. Es correcto, sí, es lo que iba a proponer. Vámonos directo con la presentación del artículo. Doctor Fabio, si me puede ayudar a dejar de compartir su pantalla, si por favor, dejar de compartir su pantalla.